No coração da igreja, quero dar uma pequena explicação. O nome já está dizendo, é aquilo que está no coração da igreja. Eu amo profundamente ler o que o Espírito Santo inspirou aos santos padres, os santos doutores, os papas, não é? Nesses 20 séculos. Não é? Eu já tinha escrito 2 livros, mais ou menos com o mesmo tipo. Um deles é A Riqueza da Igreja, aqui pela editora Canção Nova, e já tinha, antes de Riqueza da Igreja, tinha escrito O Alimento Sólido. E agora é um terceiro livro, No Coração da Igreja, onde você vai encontrar o que aqui nesse livro? Textos selecionados dos 20 séculos da igreja, dos grandes homens e mulheres da igreja, santos e santas, doutores. Eu gosto muito de ler, por exemplo, a coleção patrística tem mais de 30 volumes, dos grandes santos e santas, né? Então eu gosto muito de ler essas coisas. Quando eu encontro um texto especial, aquele texto que aquece a nossa alma, então eu fui separando ao longo de vários anos, juntei e compus esse livro, né, No Coração da Igreja. Okay? É um livro para meditação, é um livro para oração, um livro para você viver aquilo que os santos padres diziam, sentire cum ecclesia. O que é sentire cum ecclesia? Você fazer com que o seu coração pulse na mesma frequência do coração da igreja, entendeu? É a nossa fé, é a nossa alegria, a nossa esperança. Antes de nós entrarmos aqui nas nossas notícias, eu quero rapidamente falar dos 2 cursos que eu gravei em CD. Um deles sobre o Catecismo da Igreja Católica. São 40 horas de gravação sobre o Catecismo, são 10 CDs, onde eu explico detalhadamente o Catecismo. Mais ou menos 40 horas, é um curso longo, não é uma coisa para você ouvir assim 1 hora, não. É uma coisa demorada para você fazer aí durante vários meses, ok? Bem, gravei também, esse mais longo ainda, são 140 horas, um curso bíblico sobre a Sagrada Escritura, ok? A Sagrada Escritura tem 72 livros, ou 73, se a gente contar Jeremias e Lamentações em separado. Então eu fui explicando cada um dos 73 livros. E você sabe que tem livros difíceis, o Gênesis, o Apocalipse, então aí tem que ir bastante devagar para que as pessoas não se percam dentro, né, da leitura. Então são também 10 ou 11 CDs, cada um com mais ou menos 3, 4 horas de gravação, para que você faça ao longo de 1 ano, 2 anos, um curso bíblico, aprofundando o seu conhecimento bíblico, ok? Quem tiver interesse de adquirir isso, entrar no site cleofas.com.br. É o único endereço que está disponibilizando esses 2 cursos, cleofas.com.br, ou então o telefone 3152-6566, 3152-6566. Muito bem. Vamos conversar um pouco sobre algumas notícias importantes ligadas à nossa fé católica. E o que me impressiona é que essas notícias que eu trago aqui, a maioria delas você não vê na mídia normal. Você não vê nos programas, nos jornais, nos telejornais, não vê. É até impressionante e a gente precisa perguntar por quê. Por exemplo, vejam essa primeira notícia. A primeira notícia diz assim: grupo islâmico exige que presidente cristão da Nigéria, né, se converta ou então renuncie. Vocês ouviram por acaso essa notícia em algum canal de televisão? Eu não ouvi. Notícia é essa: guerrilheiros matam 19 pessoas em igreja na Nigéria. Está havendo uma mortandade de cristãos na Nigéria. Uma coisa impressionante. Nigéria, o país mais populoso da África, continua vendo um massacre de cristãos. A nação se divide entre um norte de maioria muçulmana e um sul com maior porcentagem de cristãos. Na noite de segunda-feira, homens armados abriram fogo em uma igreja evangélica, matando 19 pessoas na igreja.
Deeper Life Bible Church. Vejam, gente, são evangélicos, mas são cristãos. Estão matando porque são cristãos, porque amam Jesus Cristo. Nós temos que ser solidários, a esses irmãos evangélicos que estão morrendo em nome de Jesus. O grupo islâmico Boko Haram já decretou sua intenção de exterminar o cristianismo do país e matou centenas de pessoas. O presidente Jonathan é cristão, eleito em 2001. Os objetivos declarados do Boko Haram, cujo nome significa a educação ocidental é proibida, a intenção é impor a Sharia, ou seja, a lei islâmica, como regra da Nigéria. Essa lei islâmica quer dizer o quê? Se a pessoa se converter do islamismo para outra religião, ela pode ser inclusive morta. É a Sharia. Atualmente os muçulmanos já conseguiram fazer isso nos 12 estados do norte. Então está aí, uma coisa absurda. Agora, o que eu fico impressionado é que a gente não escuta essas notícias aqui nas televisões, nas rádios, nos noticiários. São os noticiários católicos que publicam isso daqui. Quer dizer, quando um padre erra, tudo que a televisão faz um escândalo violento. Quando a notícia lá do Vaticano, aquele escândalo violento. Mas quando os cristãos são mortos, feitos animais, como estão morrendo na Nigéria, aí ninguém fala nada. Aí matar cristão pode. Não pode tocar num cachorro, não pode tocar numa tartaruga, porque você vai preso. Mas matar cristão, mate à vontade, que ninguém nem publica nada. Vejam outra notícia. Tudo da mesma semana. Perseguição religiosa, bairro cristão é incendiado no Egito. Agora, outro lugar, no norte da África. Dashur, segunda-feira, 6 de agosto, esse mês, essa semana. A notícia é do site Gaudium Press. Extremistas muçulmanos incendiaram uma igreja e vários edifícios do povoado de Dashur, situado ao sul do Cairo, provocando a fuga de mais de 100 famílias cristãs, temerosas por novos ataques. O pároco do local afirmou que a polícia só decidiu intervir quando os cristãos abandonaram suas casas e os edifícios já estavam em chamas. Aí a polícia chega para fazer de conta que houve um confronto que resultou em 16 pessoas feridas, dentre delas 10 policiais. Este é o primeiro caso grave de violência entre cristãos e muçulmanos no Egito, após a eleição do presidente Mohamed Morsi. Atualmente os cristãos encontram muitas dificuldades para viver livremente a sua fé. Sabe, eu gostaria de convidar as pessoas a escreverem para as televisões, os jornais, e perguntar: escuta, por que vocês não publicam essas notícias? Ou será que isso aqui é mentira? Ou será que essas fontes católicas estão inventando essas coisas? Vocês entenderam? É uma coisa, assim, inacreditável. Inacreditável, porque quando uma baleia encalha na praia, tudo que é jornal vai lá mostrar. Quando um cachorrinho é maltratado na rua, todo mundo vai lá mostrar. Mas quando os cristãos são mortos, eu vi uma fotografia essa semana de centenas de cristãos mortos e queimados. Eu tenho essa fotografia na internet, eu não tenho coragem de mostrar aqui. Aí não tem problema, aí os noticiários não precisam apresentar nada, né? Michele Martin, uma notícia bonita, condenada a 30 anos de prisão nos Estados Unidos, não é nos Estados Unidos, é na Bélgica, entra para as irmãs Clarissas. Olha que notícia bonita. A ex-mulher do assassino pedófilo, Marc Dutroux, belga, se tornou monja depois de passar 16 anos presa. A pena dela foi de 30 anos. Durante sua prisão se converteu e hoje é freira. Ela gozará de liberdade condicional, pois foi condenada a 30 anos de prisão. O Tribunal Penal de Mons autorizou Michele a unir-se às irmãs Clarissas e Malone, na Bélgica. Michele havia ajudado o marido, Dutroux, a sequestrar vários meninos e foi declarada cúmplice por deixar morrer Julie Lejeune
e Melissa Russo, de 8 anos, enquanto estavam presas em sua casa em Charleroi. A abadesa do Mosteiro das Clarissas disse que é um desafio recebê-la devido ao sofrimento das famílias das vítimas. É interessante, é um caso muito interessante. Uma moça que foi condenada a 30 anos de cadeia, porque foi considerada cúmplice dos crimes do marido. Viveu 16 anos na cadeia, se converteu, agora pediu uma liberdade condicional para ir para um mosteiro. E o mosteiro aceitou. Interessante. Realmente me parece um caso assim, novo, atípico na vida da igreja. Mas é muito bonito, né? Quer dizer, isso mostra que Deus age no coração das pessoas. E aí fica uma lição para nós muito importante. A importância da pastoral carcerária. Né? A hora que a pessoa mais sofre na vida é quando ela perde a sua liberdade. Porque a liberdade é o dom por excelência que Deus nos deu. Mais importante que a inteligência. A liberdade. Então aí a pessoa cai em si. E é o momento dela poder se encontrar com Deus. Então é o momento dela receber um missionário, uma palavra, uma Bíblia, uma boa revista, entende? E ela repensar todo o mal que ela fez, se arrepender e ser recuperada. Isso é que é importante. Uma bela notícia, Bento XVI prepara uma nova encíclica sobre a fé. Gente, veja como é que o Papa está de olho no ano da fé, que começa agora em outubro. Ele vai escrever mais uma encíclica. Eu quero lembrar que o Papa já escreveu uma encíclica sobre o amor, não é? Caritas in Veritate, escreveu lá Deus Caritas Est, sobre a caridade. Escreveu sobre a esperança, Spe Salve, não foi? E agora o Papa vai escrever sobre a fé. Então o Papa vai fechar a trilogia, né, das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Vejam que bonito. A notícia é essa: o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Tarcísio Bertone, disse no dia 2, agora, que o Papa prepara uma nova encíclica sobre a fé como um grande presente pelo ano da fé. O Papa está apostando nesse ano da fé. O Papa quer ver a fé voltar aos corações das pessoas. Cardeal Bertone comunicou que o Santo Padre já concluiu também o 3º volume de sua trilogia sobre a vida de Jesus, Jesus de Nazaré. Então o Papa também concluiu o 3º livro, Jesus de Nazaré. É uma beleza essas 3 obras. Eu li o primeiro e o segundo, agora vamos ler o 3º. O Papa pegou a vida de Jesus e dividiu em 3 partes, né? E agora ele termina o terceiro volume, ok? O Papa quer mostrar o quê? Muitas coisas. Entre elas, o Papa quer mostrar, ficou claro, quando eu li o 2º volume, que o Papa quer mostrar o quê? Que o Jesus da fé é o mesmo Jesus da história. Porque a gente sabe que tem uma teologia falsa por aí, do seu Rudolf Bultmann, querendo dizer que o Jesus da fé, o Jesus que nós acreditamos da Bíblia, não é o mesmo Jesus da história. Que o Jesus da Bíblia é um Jesus inventado. Não, o Papa diz, não, o Jesus da fé é o Jesus da história. E o Papa disseca essa questão. É muito bonito. Agora, o 3º volume, ok? Estabelecido pelo Pontífice para ser celebrado dia 11 de outubro, no início do ano da fé, né? Onde será comemorado os 50 anos do início do Concílio Vaticano II e os 20 anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica. Vejam, eu gosto sempre de lembrar o que o Papa quer enfocar nesse ano da fé, que vai de 11 de outubro deste ano até 24 de novembro do ano que vem. O Papa quer enfocar o quê? 3 coisas. Não vamos esquecer disso. Primeiro, 20 anos do Catecismo da Igreja Católica. Esse marco na vida do Papa João Paulo II. Depois, 50 anos do Concílio Vaticano II. E terceiro, a nova evangelização, que o Papa João Paulo II lançou no ano 2000. No ano 2000, o Papa pediu, né, naquele documento que ele escreveu, aquela exortação apostólica, Tertio Millennio Adveniente, está chegando o 3º milênio, o Papa pediu uma nova evangelização, com 3 características: novo ardor, nova expressão, né? E
uma nova maneira de apresentar a fé. Muito bem. Juristas católicos pedem que o Senado Nacional não legalize o aborto e a eutanásia. Bem, vocês sabem, gente, que está havendo a revisão do Código Penal brasileiro. E o que estão querendo aprovar no Código Penal brasileiro? O aborto e a eutanásia. Então, o que diz essa notícia aqui? Prestem atenção, porque é significativo. Na tentativa de evitar a legalização do aborto e da eutanásia pelo Senado, um grupo de juristas católicos se reuniu, sexta-feira passada, com o senador José Sarney, para pedir mudanças no anteprojeto do Código Penal que tramita no Senado. Elaborado por uma comissão de juristas, o anteprojeto autoriza o aborto até a 12ª semana, um absurdo. Criança com 3 meses já no ventre da mãe poder ser abortada. E descriminaliza a eutanásia em casos de laços de afeição com o doente. Quer dizer, você poder apressar a morte de um doente. Vocês sabem que já tem países que a eutanásia é aprovada. Na Bélgica, na Holanda, se faz uma média de 4.000 eutanásias por ano. Ou seja, 4.000 doentes terminais, normalmente velhos, são mortos antes da morte natural. E eu gosto de repetir aqui, que inclusive há velhinhos deixando os asilos da Bélgica e da Holanda, indo para a Alemanha com medo de serem eutanasiados. Ok? E aí dizem, não, nós estamos fazendo caridade com os velhinhos, é porque eles estão sofrendo, então nós vamos apressar a morte deles para evitar o sofrimento. Olha, mas por que eles estão fugindo para a Alemanha então? Porque na Alemanha não tem eutanásia aprovada por lei. Então que caridade mais, desculpa a expressão, mais besta é essa? De antecipar a morte da pessoa. Por que os velhinhos estão fugindo para a Alemanha? Porque não querem morrer. Então não venham com essa desculpa, né? Dizer que estão fazendo caridade em matar alguém. Bom, a notícia aqui do Brasil, o jurista Ives Gandra Martins, o grande doutor Ives Gandra, que já esteve até comigo aqui na Escola da Fé, presidente da União de Juristas Católicos de São Paulo. Foi fundada há pouco tempo essa União de Juristas Católicos de São Paulo. Disse que o grupo discorda das mudanças, ou seja, aprovar aborto e eutanásia. Viemos falar da nossa posição contrária ao aborto. O grupo também é contra a descriminalização do plantio e porte da maconha, como previsto também na reforma do Código Penal elaborada pelo grupo de juristas. Hoje, o consumo da droga não é crime. Pelo anteprojeto, fica legalizada a compra, o plantio, a guarda ou portar qualquer tipo de droga para consumo próprio, desde que o consumo não ocorra próximo de crianças. Quer dizer, vão liberar a droga. Libera, né? Desde que não tenha criança perto, você pode se drogar à vontade. Que beleza esse anteprojeto de Código Penal. Gente, veja a importância dessa notícia. Esta União de Juristas Católicos de São Paulo foi formada a questão de, não tem nenhum ano ainda, e o doutor Ives Gandra é o presidente desta união. Foi lá conversar com o presidente Sarney. Veja a importância de nós católicos formarmos associações católicas de médicos, de advogados, de juristas, de professores, e se manifestar, como esta União Católica de São Paulo, liderada pelo doutor Ives Gandra, né, foi lá, conseguiu uma audiência, e eu vi a fotografia, inclusive na internet, do doutor Ives Gandra, conversando com o presidente Sarney. Então, é isso que a igreja tem que fazer, manifestar o ponto de vista católico. O Brasil tem 90% de cristãos, gente. Talvez 65% de católicos e mais 20 e tantos por cento de evangélicos, mas são cristãos. O Brasil é cristão, majoritariamente, mas as nossas leis são cristãs? Não são. O cristianismo autoriza matar alguém antes da hora? Não. O cristianismo autoriza o aborto? Não. Então, como é que um país que tem 90% de católicos, que paga impostos, mantém essa nação funcionando, como é que as leis são feitas contra 90% dos católicos? Me respondam isso.
Quer dizer, é uma excrescência, é uma coisa que não cabe na minha cabeça. Se nós estivéssemos lá na Arábia, se nós estivéssemos lá no Paquistão, se nós estivéssemos lá na Índia, na China, eu entenderia, mas aqui na América do Sul, eu não consigo entender. As nossas elites que fazem as leis estão dissociadas da população, em termos de valores. Nós temos que dizer isso alto e bom som. Os nossos representantes no parlamento não representam a vontade, a cultura do povo católico, do povo evangélico, do povo cristão. E nós, católicos e evangélicos, temos que nos unir para defender a fé cristã, que é igual para nós todos. Sabemos que temos diferença, mas temos coisas em comum. O nosso Deus é o mesmo, a nossa Bíblia é a mesma, embora na Bíblia deles tenha sete livros a menos, mas nos outros livros das nossas Bíblias são iguais. Então é hora de católicos pararem de brigar com protestantes pararem de brigar com católicos, e nós temos que enfrentar os nossos adversários comuns. Isso é o mais importante.